E aí, pessoal, vamos aprender hoje a fazer uma análise completa de ações usando o Python. Vamos pegar dados históricos, calcular o dividend yield, preço teto e até mesmo visualizar tudo em gráficos incríveis. Além disso, nós vamos colocar algumas medidas de risco aqui para vocês. Fica até o final para ver como é que você pode fazer isso sozinho. Bora lá? Primeiro, vamos começar importando as bibliotecas que vamos utilizar. Vamos usar o Yahoo Finance para obter os dados, o Pandas para manipulação, o Plotly para visualização e o NumPy para cálculos estatísticos. Bem simples. 3 bibliotecas. Vamos começar pegando os dados históricos de preços e dividendos de uma ação. Com uma função simples. Conseguimos esses dados direto do Yahoo Finance. Para isso, eu fiz essa função aqui, que você tem a informação antes aqui no cabeçalho dela, os parâmetros que são utilizados e aqui no corpo os comandos efetivamente. Com os dados na mão, vamos calcular o dividendo anual. Isso nos ajuda a entender quanto a empresa está pagando em dividendos em relação ao preço de suas ações. O dividend yield é uma métrica importante porque mostra o retorno percentual sobre os dividendos pagos pela empresa em relação ao preço atual da ação. Um dividend yield alto pode indicar uma boa oportunidade de rendimento, mas também pode ser um sinal que a ação está subvalorizada ou que a empresa pode enfrentar dificuldades financeiras. A função é essa aqui. Como sempre, temos aqui a descrição dela. Nota que a gente busca o dividendo histórico e agrupa anualmente para a gente poder calcular o dividendo, que, como a gente falou, é a soma dos dividendos no ano pelo preço atual da ação. Por fim, a gente retorna aqui o dividendo anual e o dividend yield. Agora, nós vamos verificar os anos em que a empresa pagou dividendos e os anos em que ela não pagou. Isso nos dá uma ideia de consistência dos pagamentos de dividendos. Empresas que pagam dividendos consistentemente são geralmente vistas como mais estáveis e confiáveis. Como a gente está falando de investimento em empresas de dividendos, não justifica muito eu pegar uma empresa que pagou dividendo em 5 anos, a empresa pagou 2 anos de dividendos. Não é assim que a gente investe. Quando nós buscamos empresas pagadoras de dividendos, a gente quer que a empresa pague todos os anos. Quanto maior a série de pagamentos, melhor. E de preferência, se esse dividendo for crescente, melhor ainda. A função que faz essa validação é essa aqui. Você vê que ela junta nas variáveis aqui os anos que foram pagos, ou que os dividendos ficaram maior que zero, e nos outros anos que não houve pagamento de dividendo. No final, a gente recebe aqui uma mensagem, na verdade a gente imprime uma mensagem para a gente enxergar se essa empresa pagou, qual ano pagou, e também, se ela não pagou, qual ano que ela não pagou. Agora a gente calcula o preço teto da ação usando o método do Darcy-Bazin. Por que Darcy-Bazin? Eu já expliquei em outros vídeos, inclusive no livro que eu faço o resumo, o Bazin, ele usa o último dividendo para calcular o preço teto da ação. Já o Darcy, ele é um pouco mais conservador, ele calcula a média dos últimos 5 anos do dividendo pago. Então, isso dá um resultado mais consistente. Inclusive, você acaba só pegando empresas que tenham consistência de pagamentos de dividendos. Isso nos ajuda a determinar se a ação está barata ou se está cara, considerando um dividend yield desejado e uma margem de segurança. O preço teto é calculado em alguns passos simples. A primeira, a gente calcula a média dos dividendos anuais pagos pela empresa. Depois, nós dividimos essa média pelo dividend yield desejado. Isso nos dá um preço indicativo de que a ação deveria ter atingido ou não esse yield. Conforme orientado tanto pelo Darcy quanto pelo Bazin, eles utilizam o 6%. Então, é isso que está aqui no programa. Nessa função aqui, a gente faz esse cálculo. A gente utiliza os dividendos anuais, o dividend yield desejado, que são 6%, e a margem de segurança, que você sabe que é muito importante. Além de você ter um preço teto, você tem que ter uma margem que garante que quando você errar, você erre menos. Isso faz toda a diferença no investimento de longo prazo. Agora que a gente fez toda a calculeira, vamos passar para a parte visual. Vamos criar os gráficos para visualizar nossos dados. Primeiro, vamos criar um gráfico de barras mostrando os dividendos pagos ao longo do tempo. Isso nos permite ver rapidamente como os dividendos evoluíram ao longo dos anos. Lembra que eu falei que é importante que pague todos os anos e melhor ainda se for aumentando o dividendo? Pois é aqui que a gente enxerga isso. Segundo gráfico é o gráfico do dia. Agora nós vamos criar um gráfico de linha para o dividend yield ao longo do tempo. Vamos destacar os pontos mais baixos e mais altos e o último ponto para a gente poder visualizar a oscilação. Nesse caso, a gente tem uma visão mais clara do desempenho da ação. O terceiro gráfico é o gráfico de preço das ações. Nós vamos criar um gráfico de linha mostrando o histórico de preço das ações,
Também vamos destacar os pontos mais altos, mais baixos e o último ponto para entender melhor a volatilidade do preço da ação. O quarto e último gráfico é o gráfico de dividendos anuais. Nós vamos criar um gráfico de barras para os dividendos anuais que nos dá uma visão clara dos pagamentos de dividendos ano a ano. Isso é útil para avaliar a consistência e a tendência dos dividendos ao longo do tempo. Se for crescente, melhor ainda. Bom, depois que a gente viu essa parte visual, agora a gente vai calcular algumas medidas de risco. Eu tive o cuidado de deixar em cada função uma explicação mais teórica, que está aqui, do que significa cada medida de risco. Eu não vou explicar aqui porque esse não é o foco. Estou apenas apresentando aqui o programa para vocês. Então, no primeiro aqui, nós vamos calcular o desvio padrão dos preços de fechamento da ação. Desvio padrão é uma medida de volatilidade, mostrando quantos preços variam em relação à média. Um desvio padrão mais alto indica maior volatilidade e, portanto, maior risco. Se você não souber disso, procura aqui no histórico, nas playlists, para entender um pouquinho melhor esses indicadores, porque eu já fiz vídeo específico de cada um deles. A segunda medida de risco também é muito popular, é o beta. O beta é uma medida que mostra a sensibilidade da ação em relação aos movimentos do mercado. Um beta maior que 1 indica que a ação é mais volátil que o mercado, enquanto o beta menor que 1 indica que a ação é menos volátil. Calcular o beta ajuda a entender como a ação pode se comportar em relação às oscilações do mercado. Mercado aqui, como nós estamos falando de bolsa de valores, a gente geralmente pega o Ibovespa. O índice Ibovespa seria o nosso índice do mercado, mas efetivamente você pode pegar qualquer outro indicador, tá bom? O próximo índice é uma medida de risco também popular, que é o índice Sharpe. Nós vamos calcular esse índice que mede o desempenho ajustado pelo risco da ação. Ele compara o retorno do investimento com a taxa livre de risco, ajustado pela volatilidade. Um índice de Sharpe mais alto indica um melhor retorno ajustado pelo risco, enquanto um índice de Sharpe negativo indica que o retorno não justifica os riscos assumidos. Essa taxa livre de risco, geralmente a gente está falando de renda fixa. Você comparar, por exemplo, uma aplicação feita em Selic e uma aplicação feita em determinada ação, se esse índice ficar negativo, significa que aplicar na Selic, na taxa Selic, Tesouro Selic, é mais vantajoso e muito menos arriscado do que aplicar nessa ação. Então, toda a ação, todo o risco, ele tem que ser premiado. É aqui que a gente verifica essa relação entre a nossa ação e o mercado. A última, ela é menos conhecida, mas é bem conhecida de bancos. É o VaR, que é o Value at Risk. O que o VaR faz? Ele quantifica a perda potencial máxima que um portfólio pode sofrer dentro de um período especificado, com um determinado nível de confiança. O que esse indicador mede? Ele quantifica a perda potencial que um portfólio pode sofrer dentro de um período especificado com um determinado nível de confiança. Isso nos ajuda a entender o risco de perdas em nosso investimento. Por exemplo, um VaR de 5% com nível de confiança de 95% indica que há uma probabilidade de 95% de que as perdas não excedam 5% em um determinado período. Veja bem que nós estamos mencionando aqui probabilidade. Não quer dizer que você não vai perder mais de 5%. Mas você tem 95% de confiança de que fique nesses parâmetros. É uma medida muito utilizada nas áreas de risco. Bom, agora que a gente viu essa parte mais teórica, a gente roda aqui todas as funções para a gente conseguir rodar um exemplo para você, né? Para não ficar muito etéreo a coisa aqui. Pronto, beleza, rodamos tudo aqui. A gente vem aqui no Bradescão e Ctrl Enter. Lembra que Ctrl Enter você roda a célula. A célula é isso aqui. A gente já rodou. Vamos ver aqui o cálculo do Dividend Yield. Rodo de novo. Aqui eu mandei plotar só para você enxergar. Detalhe, eu coloquei 5 anos e com a data mais atualizada. Então, 5 anos aqui para trás, ó, 2019 até agora 2024. Então, o Dividend Yield já calculou. É essa série aqui, ó, 2019, 2020, 21, 2, 23, 24, 25. Lembra que 24 a gente está em junho, então isso aqui é até esse momento, tá? E aqui são os dividendos pagos nesse período. Então 2019 foi 1,42 por ação, enquanto que em 2024 nós estamos aqui a 11 centavos por ação. Vamos continuar aqui. Agora a gente checa os dividendos. Será que o Bradescão ele está consistente? É aqui que a gente enxerga, ó, o resultado. Anos com dividendos. Todos os anos foram pagos dividendos. Depois a gente vem para o preço teto, VaR-Bazin, rodamos aqui. Veja que eu coloquei
o 6%, lembra que a gente falou do 6%, que é o indicado no livro, inclusive é o que o Barsi fala até hoje que ele utiliza para calcular o preço teto. A margem de segurança eu coloquei 10%, você pode colocar 20%, 30%, você que sabe. Isso muda o valor do preço, vamos ver aqui, ó. Então, o preço teto calculado por essa fórmula dá 13,77 para o Bradesco. Está bem próximo do que está hoje, né? O preço teto com margem, ou seja, com um desconto de 10%, passa para 12,40. E se fosse 20%? Vamos rodar aqui, é bem rapidinho, ó. Ctrl Enter. O preço teto não muda, né? Mas a margem de segurança aqui já mudou para 11,02. Então, toda vez que você mudar a margem de segurança, você vai ficando mais conservador. Se eu voltar aqui para 10% e alterar aqui, por exemplo, eu quero 8%, rodar isso aqui, você vai ver que o preço muda também. Ó, ele baixou para 10,33 e com a margem de segurança ficou para 9,30. Por que isso? Porque quando você aumenta isso aqui, você está aumentando o prêmio. Para você correr risco, você quer ter prêmios maiores. Por isso, toda vez que você aumenta esse prêmio, o preço vai baixar. Porque em caso de erro, você erra menos. Mas o normal aqui é 6%. Vamos rodar de novo, que ele vai voltar aqui para aquele preço que você já viu. Agora, para visualizar, eu botei tudo junto aqui. A gente vai ver todos os gráficos de uma vez só. Aqui primeiro, ele mostra o pagamento de dividendos no período. Você vê essas marquinhas clarinhas aqui, ó, meio avermelhado, são os dividendos pagos nesse período. Deixei aqui em todos os períodos para você visualizar que foram pagos aqui mais de uma vez por ano, inclusive. O dividend yield no período foi esse aqui, ó. Começou aqui em 2019, ele atingiu a sua máxima aqui em 8,85 e está na mínima aqui. Mas lembra que nós estamos em 2024, nós estamos em junho, mais especificamente dia 9 de junho, e esse ano ainda não fechou. Então, isso aqui é ilustrativo. Vamos ver aqui o histórico de preços. A gente teve a máxima lá em 2019, na verdade, e a mínima em 2020. E hoje ele está aqui em 12,95. Esse é o último preço. Por último, nós temos o outro gráfico aqui. A gente tem aqui os dividendos anuais. Você observa que 2019 e 2023 foram os maiores pagamentos anuais. E como a gente já mencionou, 2024 ainda não acabou. Quando houver mais pagamentos de dividendos, isso aqui vai aumentar um pouquinho. Isso é muito legal para a gente observar se há consistência de pagamentos e se há uma evolução crescente aqui. A gente nota que o negócio aqui é meio aleatório no Bradesco, né? Um ano paga muito, no outro paga pouco e assim vai. Ele não tem muita consistência no pagamento dos dividendos. Aqui são as medidas de risco, Ctrl Enter. A gente tem o desvio padrão aqui de 2,68 em relação à média. Aqui o beta 1,10. Lembra que acima de 1 indica que tem maior variação do que o Ibovespa. Está dizendo o seguinte, como ele é 1,10, ele varia 10% acima do mercado. Isso quer dizer o seguinte, se o mercado oscilasse em 10%, o Bradesco ia variar em 11%. Mas se caísse 10%, ele também ia cair 11%, tá bom? É isso que indica esse beta. Aqui no índice Sharpe, vamos rodar aqui também, o índice Sharpe ele vai mostrar que ele está negativo. O índice Sharpe de 1,28 indica que se você investir, a gente coloquei aqui de exemplo, uma taxa livre de risco de 3%, está mostrando o seguinte, é melhor investir num ativo de taxa livre de risco de 3% do que investir no Bradesco, porque ele está negativo. Tá? E aqui o VaR, que esse aqui é mais raro, né? As pessoas não usam muito, ele está dizendo o seguinte, ó, 95% de confiança menos 3,27%. Ele está dizendo que a possibilidade de perder 3,27% com 95% de confiança, ou seja, em 5% das vezes pode errar, mas ele está dizendo que no máximo 3,27% é sua perda maior. Beleza? E aí, gostaram do programa? Hoje a gente mostrou como fazer uma análise completa de ações usando Python, desde a coleta de dados até a visualização e cálculo das medidas de risco. Se você quer acessar o código completo e aprender ainda mais, torne-se um membro do nosso canal. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima.